Fala galera, bom dia, como vocês estão? Então, a gente na última aula a gente estudou um pouco sobre a questão do açúcar, né? A economia açucareira, e a gente também estudou sobre essa sociedade colonial, como que foi formando e tudo mais, e como que eram as políticas econômicas e tanto administrativas. Então a gente também leu um pouquinho sobre como foi o fim da economia açucareira, sobre esse império do açúcar. E agora nós vamos estudar sobre a questão do ouro, né? O ciclo do ouro. Como que funcionou? O ciclo do ouro vem após o fim do Império do Açúcar e tudo mais. A gente estava estudando sobre as invasões que o território brasileiro teve, holandeses, franceses. Nós tivemos várias invasões, né, no território brasileiro, de âmbito de conquista, a busca pela conquista do território, sendo que elas são totalmente barradas, né? Só que essas invasões e a retirada do apoio da Holanda fez com que economicamente o Brasil se visse na necessidade de parar com essa produção do açúcar. Quando eu digo parar, é parar como principal, não que parou com a economia açucareira totalmente, mas o império do açúcar, ele meio que ele deu baixa, né? Então a gente vai começar a estudar essa questão do ouro. Quando a gente estuda o ouro, a gente tem que pensar na expansão, né, que a gente tem dentro do território brasileiro. E como é dada essa expansão? Essa expansão é dada a partir dos bandeirantes. Quem são esses bandeirantes? São homens que são são designados a explorar as terras brasileiras. E a partir disso eles começam um projeto de conquista. Quando eu digo projeto de conquista, é o quê? Eles vão conhecendo cada vez mais o território brasileiro a ponto de conquistar ele até lá no Amazonas. Então a gente tem várias rotas de bandeirantes. Se vocês forem pesquisar, a gente tem muita rota de bandeirantes. Então essas expedições eram feitas pelo governo brasileiro, né, naquele momento, e ela tinha como objetivo, além de buscar materiais preciosos, a gente também tinha como objetivo a capturar mão de obra escrava indígena, né, nesse momento. Então, para vocês terem noção, alguns bandeirantes chegaram até fora do Brasil, no caso chegaram até o Uruguai, até o Paraguai. Então, esses homens, eles desbravam, além do Tratado de Tordesilhas, que é o que a gente tinha conversado, sobre aquela linha que tem, que divide a América Espanhola da América Portuguesa. Então, eles se desdobram a partir dali. E isso eles estão rompendo com o tratado, de certa forma. Mas, naquele momento, não tinha nenhum tipo de como se diz, de fiscalização e tudo mais, o território não era ocupado por inteiro, então eles começam a desbravar esses territórios e conquistar e tudo mais. Esse é o ponto positivo que a gente tem sobre os bandeirantes, mas a gente também tem um ponto negativo, porque muitos bandeirantes entraram em confrontos com indígenas, e isso foi causa da dizimação da população, além das doenças e tudo mais, que a gente estuda muito, né, e que é uma coisa vigente para essa população, que naquele momento não tinha imunidade e etc. A gente sempre fala sobre a preocupação que temos com os indígenas por eles não terem imunidade, não terem uma questão da saúde muito forte. Então a gente tem contato de indígenas com portugueses, que faz com que se prolifere doenças, né, que são vindas dos brancos e passadas para esses homens de pele vermelha, né, que são os indígenas. Agora eu vou ler uma passagem que eu acho muito interessante para vocês, que é do professor historiador Boris Fausto, que para vocês entenderem como é mais ou menos essa relação, tá? Vamos lá. Os bandeirantes marcham descalços, construíram um grupo de origem portuguesa ou mestiça e não tinham nada a ver com a imagem de heróis civilizadores. Do ponto de vista da organização social, os paulistas constituíram uma sociedade rústica, com menos distinção entre brancos e mestiços, influenciada pela cultura indígena. Eles são também chamados de paulista, esses homens,
que são os bandeirantes. Então é isso. Qual é o... Então quando a gente for pensar a exploração desse território e como que isso foi difundido, nós vamos pensar principalmente nesses bandeirantes, porque eles têm esse papel muito importante dentro da sociedade nesse momento, que é justamente entender como que se formou o nosso território hoje, o que é o Brasil hoje. Isso é fruto do investimento e da exploração que esses bandeirantes fizeram a terras brasileiras a partir de um governo, entendeu? Que era a busca, sim, por materiais preciosos, super importante, mas também é a dominação territorial daquele espaço, sabe? O Brasil, para vocês terem noção, como eu falei, alguns bandeirantes chegaram até depois do que a gente entende como Brasil hoje, que foi no Uruguai, no Paraguai, que o Uruguai também já foi do Brasil, mas depois a gente tem uma separação, isso bem lá na frente, né? Mas assim, é super importante vocês entenderem qual é o papel dos bandeirantes nesse momento dessa exploração e desse achado do ouro, sabe? Esse achado das Minas Gerais, ok? Agora a gente vai chegar na nossa segunda parte da nossa aula. Então, como eu falei pra vocês, nessa segunda parte da aula a gente vai estudar um pouco sobre o ciclo do ouro. O que é esse ciclo do ouro? Como eu falei pra vocês, nesse momento a gente tem uma baixa, né, desse império do açúcar, e é o momento justamente que a gente começa a ter uma exploração do ouro muito grande. Então, quem é a mão de obra que esse ciclo do ouro está tendo, né? Vamos parar para pensar. Mão de obra estritamente escrava. Se na época do açúcar era escrava, no ouro também vai ser escrava, tá bom? Então, a gente tem umas 3 cidades, né, que a gente coloca o nome de hoje de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, que são as cidades onde a gente mais encontra ouro e tudo mais. Então, a partir do século XVIII, a gente tem uma corrida por ouro que é muito grande, tá? Então, a gente tem a compra de terrenos, a gente tem a mão de obra escrava. A partir desse fim desse império do açúcar, com o baixo investimento que a gente tem da Holanda, a retirada, né? E a descoberta do ouro pelos bandeirantes a partir dessa exploração que o Brasil, tá bom? E aí a gente vai ter algumas coisas que não existiam dentro do açúcar, que é justamente a cobrança de impostos. Um imposto que é muito famoso é o quinto. Esse imposto, ele tinha como objetivo 20% do ouro que era descoberto, pego, né, nas Minas Gerais, né, que hoje é Minas Gerais, ele deveria ser mandado diretamente para a coroa portuguesa, né? Quando eu digo coroa portuguesa, eu não estou falando na América portuguesa, e sim lá em Portugal. Eles deviam ser transferidos automaticamente. Além disso, a gente tem outros tipos de impostos que eu vou também falar aqui para vocês. Além do quinto, a gente também tem algumas cobranças que Portugal fazia sobre as suas vilas, né, sobre os espaços, que era justamente uma cobrança aurífera que as explorações tinham que dar em torno de 1.000 quilos anuais, né, de ouro para as cidades deveriam de dar para a coroa portuguesa. Se não houvesse esse pagamento, a gente teria a derrama, né, que é justamente Então, como eu tinha falado pra vocês, aqui, como Portugal, eles tinham algumas cobranças de impostos além do quinto, né, que era os 20% que era retirado do ouro extraído no Brasil. O que acontecia? Se as pessoas ouviam outras cobranças, né, que eram outros tipos de impostos, por exemplo, cada vila, cada cidade que explorasse o ouro, elas deveriam pagar em torno de 1.000 quilos, né, de ouro por anual. Isso como se fosse um pagamento anual para a coroa portuguesa. E caso esse pagamento não existisse, a gente tinha a chamada derrama. O que é essa derrama? A derrama permitia que os soldados entrassem na casa da população e retirassem todos e qualquer tipo de bens materiais. E veja bem, preste atenção quando eu falo dessa parte da derrama, porque isso vai desdobrar depois da Inconfidência Mineira, sabe? Nessa revolta que a gente tem. É uma revolta
Na história a gente não considera ela como uma revolta, mas é uma parte muito importante da história e que eu tenho certeza que vocês já estudaram sobre Tiradentes e tudo mais. Então daqui a pouco a gente vai estudar um pouquinho sobre como foi essas revoltas locais que a gente teve, e a gente chama essas revoltas de separatista. Mas voltando um pouquinho, vamos falar um pouco de como se desenvolveu as cidades a partir desse ciclo do ouro. Então, o que acontece? A gente também tem um desenvolvimento muito forte das cidades. Cidades como Minas Gerais, cidades como... Além do desenvolvimento das cidades, a gente tem os desenvolvimentos das cidades ao redor. Isso é super importante a gente falar, porque o que o ouro proporcionou, né? O que o achado do ouro proporcionou. Então a gente tem o surgimento de cidades, de profissões, universidade, teatro, escola, igreja, entenderam? Então a gente tem o crescimento muito grande desses desenvolvimentos da cidade, desenvolvimentos profissionais, né? E que fez com que o Brasil começasse a se mostrar dentro do mapa, não só como uma colônia de exploração, mas também como uma colônia de povoamento. Quando eu digo de povoamento é que, tipo assim, por exemplo, muitos portugueses que eram pobres em Portugal e vinham pra cá pra poder tentar uma vida nova, tentar enriquecer, que no caso a gente conhece como os senhores, né? Que talvez em Portugal eles não fossem tão ricos, mas aqui eles tinham um poder muito grande. Ok. Então, voltando pra questão da derrama que eu falei. O que aconteceu com esses altas cobranças de impostos que a gente tem dentro dessa América portuguesa? Obviamente, revoltas. A gente tem várias revoltas separatistas durante o Brasil, durante o período da colônia, do império, e são revoltas muito importantes para a gente entender como funciona esse processo. Mas a gente tem duas revoltas que são as principais, que justamente é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira aconteceu em Minas Gerais e a Conjuração Baiana, ela foi na Bahia, mas ela foi... Alguns historiadores dizem que ela foi um desdobramento da Inconfidência Mineira, dos pensamentos e tudo mais. Então, o que acontece? A gente, nesse momento da Inconfidência Mineira, a gente tem uma forte influência dos iluministas. Quem são os iluministas? A gente já estudou um pouquinho sobre eles, mas eu acho interessante a gente falar. Lembra? Lá na Europa, o que está acontecendo nesse momento é a influência de pensamentos dos iluminados, dos Illuminati, que a gente fala. Eles pensam a sociedade como provedora de tudo que acontece, sabe? Lembra que a gente estudou um pouco dos humanistas? Eles têm um pouco disso. Não é mais a igreja que comanda. Os homens, eles têm sim a sua individualidade, sabe? A gente tem vários pensamentos sobre a persona, como a pessoa pode... o interior da pessoa, a pessoa se conhecer, e a importância de estudar, a importância de ler, a importância de coisas filosóficas. Então, é nesse momento que algumas pessoas, né, algumas classes começam a ver a necessidade de uma independência. Como assim? Independência da América Portuguesa, ok? Isso é um dos primeiros pontapés. Então, a Inconfidência Mineira acontece em 1789, bom, e ela é liderada por vários estudantes universitários que foram estudar em outros lugares. Entende que o Brasil precisa sim, para alcançar um outro nível, se libertar da exploração colonial. E eles tinham como objetivo implantar uma república no Brasil. Então, isso é como se fosse uma resposta aos... A gente também tem que entender, primeiro, eu acho legal a gente colocar isso, que essas pessoas que estão... Esses separatistas, eles, em grande maioria, eram homens ricos, né? É uma classe muito alta dessa sociedade brasileira, não são os pobres, escravos, totalmente diferente. Então, a gente pensa no Brasil como uma república separada da América Portuguesa, né? Separada de Portugal, da Polônia e das explorações que Portugal exercia sobre esse território, sabe? Eles defendiam várias coisas. Além disso, defendia a criação de universidades em Vila Rica.
ela foi uma organização, né, uma revolta que aconteceu em Minas Gerais. Mas o que acontece é que ela se desdobra na Conjuração Baiana. As pessoas que participaram não tem nada a ver. Algumas pessoas entendem a Conjuração Baiana como a revolta dos alfaiates, porque muitos alfaiates participaram dessa revolta, mas não somente, entendeu? Apesar de ter sim um caráter mais popular, diferente da Conjuração Mineira, a gente também da Inconfidência Mineira, a gente também tem um caráter muito elitista sobre essa Conjuração Baiana, entendeu? Então, essa Conjuração Baiana, ela tinha como objetivo justamente se separar do Brasil, né, a partir das insatisfações que eles têm. Insatisfações em relação ao quê? Insatisfações à exploração, tanto financeira quanto de impostos que existiam dentro desse território, entenderam? Eu vou ler alguns pontos aqui que eu acho interessante para vocês, acho legais até vocês escreverem no caderno, por favor. Vamos lá. Então, eles defendiam a implantação da República, assim como na Inconfidência Mineira, a liberdade comercial do mercado interno também com o exterior, a liberdade, lembrando que nesse momento a gente tem um pacto colonial. O que é esse pacto colonial? O Brasil, ele só poderia se relacionar economicamente com a coroa portuguesa, entendeu? Então ele era estritamente dependente da coroa portuguesa. Todas as riquezas que eles extraíam desse território eram diretamente transpassadas para essa coroa. A gente também tem a liberdade de igualdade entre as pessoas e o aumento do salário para os soldados. Para vocês perceberem que também existia uma elite. Soldados nesse momento é sim uma elite dentro dessa sociedade, tá bom? Então, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, ela tinha influências da Revolução Francesa, tá? Que é super importante, que é justamente essa revolta burguesa que a gente tem dentro da sociedade francesa, que tinha como objetivo se separar do Brasil, mas também tinha como objetivo uma liberdade comercial, uma liberdade econômica, uma liberdade social também, uma liberdade individual, que é super importante, que é fruto das ideias iluministas, né, que a gente tem dentro desse século, dentro desse momento. Agora eu acho interessante a gente fazer uma comparação entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, aí vamos pensar a distinção que a gente tem sobre essas revoltas separatistas, né? Quando a gente pensa em Inconfidência Mineira, eu tinha falado pra vocês que a gente tem que pensar que ela tinha como caráter a participação, o caráter de quem participou dessa revolta, né? Era estritamente elitista. Isso é muito real. Quando a gente fala da Conjuração Baiana, não, a gente tem uma caráter mais ampla, tanto que ela também é conhecida como Revolta dos Alfaiates. Mas lembrando que ela não só participava de alfaiates, a gente tinha soldados, a gente tinha também pessoas que eram ricas e tudo mais, e que participam. E essa é a primeira distinção. A Conjuração, então vamos lá, pontuando, a Conjuração Mineira tinha como caráter elitista, em sua maioria. A Conjuração Baiana havia uma amplitude disso. Já outra característica também que eu acho interessante a gente ressaltar é que na Conjuração Baiana a gente tinha como pauta a abolição da escravatura, que é muito interessante, porque na Conjuração Baiana a gente tem a participação de escravos. Isso é super interessante a gente reafirmar. E na Conjuração Mineira não, ela vinha num sentido totalmente contrário no que diz respeito ao quê? Eram elites, a maioria das participações que existiam ali eram senhores, né, senhores de engenho. Então, o que acontece é que eles não queriam perder, né, as suas riquezas. Então, essas são as distinções que a gente tem entre elas, ok? Tudo bem? Então, hoje a aula vai ser sobre isso e a gente precisa dar uma adiantada, porque na penúltima aula eu não pude dar aula, porque eu tive problemas pessoais, mas eu acho interessante a gente também depois dar uma adiantada. Na próxima aula a gente vai estudar o período joanino,
né? Que é super importante. Vamos adentrar em outra matéria para dar uma corrida. E façam os exercícios, por favor. Façam os exercícios da apostila, que é super importante, tá? É importante a gente entender como foi esse sistema colonial pra gente entender também o resto, ok? E participem da aula, ok? Respondam, façam as questões, que é super importante. Eu faço a listinha com todo amor e carinho, então acho importante vocês participarem, tá? Qualquer dúvida, vamos pra aula online agora. E qualquer dúvida, bota lá, tá bom? Beijo, tchau, tchau.